Oi, eu sou a Janine Oi, meu nome é Laura. e vem cá que hoje a gente vai bater um papo sobre racismo. Importante, né? Então hoje nós vamos falar sobre racismo e, primeiro de tudo, né, acho que é muito importante a gente falar que cada vez mais as pessoas negras têm sofrido com homicídios, com mortes, Violência de com forma muitas geral. violências. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tudo isso que tem acontecido, e trazer alguns dados também. Então a gente vai começar por o que é racismo? Racismo, ele é um tipo de opressão institucional, ou seja, é uma opressão que ela perpassa todos os campos da nossa sociedade, todas as partes, por onde nós olhamos. Sabe aquele meme da... Olha, esses campos enormes, por onde olho... Racismo. É isso que acontece no Brasil. Então, é isso que significa basicamente racismo institucional. Mas o que é o racismo em si? É o preconceito com base em etnia, cor. Mas a gente precisa ir além disso. Porque, assim, a gente pode dizer, é uma coisa óbvia, que é, sim, temos racismo contra negros no Brasil. Mas existem também outras etnias que sofrem com racismo também. Que é, por exemplo, pessoas de origem nipônica, orientais, eles sofrem racismo no Brasil. Indígenas sofrem racismo no Brasil também. Só que a forma como esses racismos se constituem, eles são totalmente diferentes. Porque a questão do negro tem a ver com a herança escravocrata. Das pessoas que foram. Pessoas negras que foram sequestradas da África e trazidas para o Brasil e foram obrigadas a perder sua identidade. E não só sua identidade, também como assim a sua noção de ser humano. Tipo, pessoas negras eram não só estigmatizadas, como também animalizadas. Onde não era, simplesmente não era considerado humano, sabe? E vocês têm mais, vocês podem pesquisar a respeito disso, tem livros, tem filmes que vocês podem olhar também, que onde vai ter uma noçãozinha do que acontecia com pessoas negras no período escravocrata. Tronco, todo mundo sabe o que é. E pessoas negras sofreram por 388 anos de escravidão no Brasil, e algumas pessoas pensam que com o fim da escravidão houve fim do racismo no Brasil. Mas não é bem assim que funciona. Muitos falam aí, não existe racismo no Brasil. E não é bem assim. Existe racismo no Brasil. Eu, enquanto branca, né, eu posso dizer que o racismo ele é algo tão enraizado na nossa sociedade que às vezes a gente acha que uma fala ou algum tipo de comportamento com uma pessoa negra ou com até mesmo algum amigo branco, sabe? Tipo, não, mas eu só tô falando isso, mas eu não sou racista. Não, cara. Tipo, acho que é muito importante a gente se reconhecer enquanto racista, sim, né? Eu sou racista. Eu acho que a gente tem que estar num momento, a gente precisa, né, tipo, se desconstruir. E é isso que a gente tem feito sempre, né? Então, assim, Estamos buscando, né? tipo, eu enquanto branca e tendo a Janine, como a gente tá aqui no vídeo, né, que é uma pessoa negra, tipo, várias situações já aconteceram, né, da gente tá, às vezes, trocando ideia ou tomando uma breja, e a Janine me sinalizar, sabe? Falar, olha, né, tipo, não é legal isso, olha, né, ou então até mesmo, tipo, perguntar algumas coisas que a gente tem dúvida. Só que não importante, né? é muito importante perguntar, só que a Chega gente não com pode... certezas. Só que a gente também coloca, em referente ao racismo, tipo, a gente coloca as pessoas negras como se elas soubessem de tudo, né? Como se elas fossem tipo, nossa, vou perguntar o que for pra pessoa, que por ela ser negra ela vai saber. E não Porque é bem negra. assim. Porque assim, é importante ter a noção de que pessoas negras, todas elas sofrem racismo. Que é aquela questão, né? Tipo, existe o negro e o não negro. O branco, ele é o não negro. Então, só o fato de você ser negro já faz. Tipo, de você não se identificar enquanto branco, de você ter traços negros, tipo assim, sua pele, por exemplo, conheço pessoas negras que têm a pele um pouco mais escura que a da Laura, mas elas são negras. Porque o simples fato delas terem um nariz mais achatado, a pele um pouco mais escura, o cabelo crespo, já faz com que elas sofram com coisas que pessoas como eu, que são negras retintas de pele escura, também sofrem. Isso acontece em proporções diferentes, mas são todas camadas do racismo. E reconhecer que o racismo existe no Brasil, que ele existe nas pessoas, existe em você,
é parte importante pra gente lutar contra essas coisas. Porque assim, você não trata uma doença sem saber que essa doença existe. Sim. Então, sabendo que essa doença existe, fica muito mais simples da gente, simples entre aspas, né? É o começo da trajetória pra tentar desconstruir todas as questões. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Mas eu acho que... Mas vai lembrando, Mas eu acho que é muito complicado, assim, até mesmo quando a gente fala, sem entrar diretamente no assunto, mas é quando a gente fala a respeito de cotas, né? Tipo, não deveria existir cotas, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, não é bem assim, cara. Tipo, vai estudar, sabe? Tipo, vai pegar essas informações, vai ler o que é de fato as cotas, sabe? Porque falar é igual exemplo, tipo, falar, a Lei Rouanet, sabe? A Lei Rouanet Ninguém é uma sabe que é merda. Rouanet. Tipo, cara, ninguém sabe o que é, sabe? Falar que você é contra é muito simples, mas, tipo, vai pesquisar o que de fato é, sabe? Aliás, deixo aqui a dica. Existe um site chamado GL10, Instituto da Mulher Negra. É o que eu digo pra todo mundo. Tipo, entra lá, que aquilo lá é uma enciclopédia que tem, assim, ó, artigo de tudo quanto é assunto que você quiser saber sobre racismo. Mas, só te interrompendo um pouquinho, porque eu lembrei o que eu ia falar. A questão é, como diz o Átila do Nerdologia, não existe, a história não dá reset. Passou-se um período de 388 anos de período escravocrata no Brasil. Houve a libertação dos escravos, porque assim, teve aí 3 de maio esses dias atrás, e todo mundo, assim, a gente aprendeu na escola que Princesa Isabel era, tipo assim, a salvadora dos negros. A história não foi bem assim. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque estava tendo muita represália de mercadológica, sabe? Tipo, já tinha sido proibido em tudo quanto é país, fora o Brasil, o tráfico de escravos, o tráfico de pessoas negras. E o Brasil ainda não tinha concordado com isso, então alguns países começaram a fazer sanções ao Brasil de não, assim, ó, vocês assinam essa lei áurea ou a gente vai parar de comercializar com vocês. E por que eles estavam parando de comercializar? Porque pessoas escravizadas que não têm renda não fazem compras, não participam do mercado. Se você quer que o mercado gire, você precisa de mais gente para comprar. E pessoas brancas não compram o suficiente, precisa de pessoas negras para comprar também. Então não teve nada de coisinha boa ali, não teve nada tipo assim, nossa, eu tenho tanta dó desses negros que estão apanhando no tronco e sendo escravizados e sendo tratados como animais. Tipo assim, o cachorrinho que eu tenho na minha casa é muito mais bem tratado que o negro. Eu tenho tanta dó das mulheres que estão sendo estupradas diariamente pelos senhores. Não foi nada disso. É só uma questão mercadológica. É por isso que pessoas negras foram libertadas. E embora, tipo assim, não podemos esquecer também que teve muita luta do lado das pessoas negras. Teve, tipo, inúmeras pessoas, Dandara, Zumbi, várias pessoas no meio das artes, sabe? Esqueci o nome daquele cara, dos caras lá da literatura, enfim, mas assim, vocês podem pesquisar também, a gente não sabe de tudo, mas a gente sabe de algumas coisas que são importantes e a gente tá tentando passar aqui. Mas a questão é essa, a história não dá reset. A gente tá vivendo ainda extremas consequências do período escravocrata. Pode parecer que eu escutei já muitas vezes na minha vida, tipo assim, eu sou branco, mas eu não escravizei ninguém. Tipo assim, meu querido, foda-se. É o que a gente estava conversando antes sobre a questão de classe, né? De que o negro, ele tem uma classe, ele é negro, não é uma raça, é negro, mas a gente não fala sobre a raça ariana. O né? branco, o caucasiano. A gente não fala disso, caucasiano, desculpa. Mas assim, fala sobre o negro, mas não fala. Que a gente vai ter vídeo sobre branquitude, viu? Vocês podem esperar que exatamente esse assunto. Por que o branco não se racializa? Tipo, o negro é o outro, sabe? O negro é aquele para qual você aponta o dedo. Mas o branco, ele é a regra. E você não discorda da regra, você não questiona a regra, você segue a regra. E no meio disso, pessoas negras muitas vezes são obrigadas a seguir a regra. Que entra na nossa próxima parte, que é tipo assim... O que não é racismo? Tipo, já vi muitas pessoas falando assim,
Ah, mas eu não posso fazer trança porque isso é apropriação cultural. Mas tem um monte de menina negra que alisa o cabelo. Querida, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque mulheres negras, elas muitas vezes, tipo assim, a maioria massiva das vezes que mulheres negras alisam o cabelo porque elas são obrigadas a entrar numa normativa branca. Aparecer com a mulher branca para serem aceitas, porque o cabelo natural delas não é aceito. Aliás, meu cabelo tá lindo, né? Tá lindo. Deixa elogios aí nos comentários. Então, isso aqui é um cabelo que, assim, ele tem suas adaptações do século XXI, tem suas adaptações de ser eu que fiz, mas é um dread que tem uma origem totalmente negra. E eu uso, exibo e adoro. Só que existem espaços onde eu não posso entrar com esse cabelinho aqui. Mas outras pessoas podem entrar, desde que elas não sejam negras. Isso fica uma discussão mais complexa que a gente pode deixar pra outro vídeo. Mas assim, tudo pra começar a inicializar de que assim, não existe racismo reverso, querido. Porque sabe por que não existe racismo reverso? Porque pessoas brancas não passaram por 388 anos de escravidão, que moldaram toda a sociedade onde a gente existe, e que não era, tipo assim, ter uma lei áurea que ia mudar o status quo de uma hora pra outra. Porque as pessoas negras, tipo assim, tanto que a gente vai mostrar uns dadozinhos pra vocês que são consequências disso que eu vou falar agora, que, por exemplo, libertamos os escravos, da hora, e aí, vai fazer o quê? Tipo assim, foi dado algum tipo de indenização para as pessoas para que elas pudessem ter terras, ou comprar uma casa, ou poder fazer um curso para ter um emprego, poder investir na própria existência? Não. Daí as pessoas que estavam no papel de escravos passaram automaticamente para marginalidade e começaram a formar as primeiras favelas brasileiras. É isso que aconteceu. E é por isso que, se você conhece uma favela, você vê que tem uma grande quantidade de pessoas que são negras. Sabe, lugares periféricos de forma geral. São pessoas negras que estão lá. Tipo, das pessoas mais ricas do Brasil, cerca de 6,18% são pessoas negras. Isso são os dados do IPEA de 2014. Tipo, enquanto toda a outra porcentagem são de pessoas brancas, 6% são negras. Tipo, ascender socialmente, dado a herança escravocrata que a gente tem, não é uma coisa simples. E que, tipo assim, desafia qualquer pessoa branca a passar uma semana sendo negra. Uma semana, porque assim, a gente tá falando aqui da questão de questões raciais, mas tipo assim, gente, dá pra dividir isso aqui em 50 vídeos. Porque existe colorismo, existe apropriação cultural, existe branquitude que a gente vai fazer na próxima semana, próximo vídeo já. Tipo, existem muitas temáticas para serem tratadas sobre isso, e daí fala um pouquinho dos dados, Laura. Então, a gente deu uma pesquisada a respeito dos dados, né, para trazer para vocês. E, por exemplo, por morte de armas de fogo, dados de 2014 no mapa da violência. Brancos, 23,1% de homicídios. Pretos e pardos, 68,2% de homicídios. Então, assim, a respeito de acidentes, por exemplo, os brancos calculam 28% de acidentes, enquanto os pretos e pardos, 67,2% de acidentes. A taxa de homicídio de negros, pretos e pardos foi de 40,2%, enquanto a de não negros ficou em 16 por 100 mil habitantes. Essas informações são do Atlas da Violência de 2018. Então, assim, a gente pode trazer qualquer dado aqui pra vocês, sabe? Tipo, todos eles provam a mesma coisa. Pessoas negras são estigmatizadas e sumariamente assassinadas no Brasil. Sim, a gente pode trazer qualquer dados pra vocês, qualquer informação aqui pra vocês, que a gente pesquisou e etc. Só que todos, sem exceção, vão trazer a maioria em negros e pardos, no caso, de mortes, de assassinatos. A maioria são pretos e pardos. A maioria. Então, assim, em qualquer dado que a gente falar aqui, a maioria vai ser pretos e pardos. E daí, você viu essa parte também? Aham. Porque assim, e daí a gente vê, assim, a gente deu uma analisada também nas diferenças entre os estados brasileiros, quais são os estados que mais matam, e daí a gente achou um dado aqui que é uma interpretação de um gráfico do IPEA de 2014, se eu não me engano, e daí falando assim... Ó, destacaram a situação em Alagoas. Lá foi registrada a terceira maior taxa de assassinatos de negros, 69,7 por 100 mil habitantes, e a menor de não negros.
4,1. Olha essa comparação. Em uma aproximação possível, é como se os negros alagoanos vivessem nos Estados Unidos, os não negros alagoanos vivessem nos Estados Unidos, que em 2016 registrou uma taxa de 5,3 homicídios a cada 100 mil habitantes, e os negros alagoanos vivessem em El Salvador, cuja taxa de homicídios alcançou 60,1 por 100 mil habitantes em 2017, que são os lugares um dos menos violentos do mundo, que foi essa parte dos Estados Unidos, e El Salvador, que é a mais violenta. Então é como se os negros nessa época, né? Como se os negros... Nessa época, 2016. É como se os negros vivessem em El Salvador. Que é um dos piores lugares para estar vivo no momento. E os brancos nos Estados Unidos. Nossa, e sendo que eles estão no mesmo lugar, no mesmo estado. Você tá entendendo? Sabe? Quantas notícias vocês já viram de... Olha, uma pessoa branca foi morta pela polícia porque estava carregando um guarda-chuva. Olha, 80 tiros em um carro numa família branca que estava indo para um chá de bebê. 111 tiros em um grupo de amigos que tinham acabado... Um grupo de amigos brancos que tinha acabado de saber que o amigo conseguiu um emprego. Meu Deus! Mas brancos? 8 tiros em uma vereadora branca do Rio de Janeiro? Quem viu essa notícia? Eu não vi essa notícia. Eu também não. Toda vez que eu vejo notícia assim, é um corpo negro caindo no chão. Vocês já viram quantas pessoas brancas sumindo com a polícia? Eu não vi nenhuma. Tem uma música que eu gosto muito, que fala, uma parte da música fala assim: nascem milhares dos nossos, nascem milhares dos nossos, cada vez que um nosso cai. Então, eu acho que é óbvio que o poder de fala nesse momento não é meu. É da minha amiga, colega, enfim, minha irmã, que é da Janine. Né, vocês podem perceber que eu mal falei, porque eu não tenho essa propriedade para falar sobre isso. Eu tenho informações, mas eu não passo. Eu não sei o que é isso. Mas eu posso ter empatia. Eu posso ter empatia, respeito, amor pela causa, pela luta. E eu posso estar junto, eu posso estar de mão dada. E é isso que as pessoas brancas deveriam fazer. Ter mais respeito, estar juntos, lutarem juntos por mais amor, por mais respeito, por menos racismo. E é isso que tá faltando, eu acho. Enxergar o privilégio que é ser branco no Brasil e ver... Porque a questão de enxergar privilégio é... E aí, eu tenho privilégio, o que eu faço com isso? E acho que essa é uma boa mensagem pra terminar o vídeo, não é? Então é isso. A gente volta em breve com mais vídeos pra vocês. Segunda-feira que vem. Segunda-feira tem vídeo falando sobre a branquitude. E é isso. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Gainha, dá tchau. Dá tchau, filha. Fala tchau. Tchau, pessoal.